Estamos vivenciando então o 18º domingo do tempo comum. Neste dia em que, nesse mês de agosto, um mês temático. Aliás, durante o ano nós temos meses temáticos, né? Mês de maio é o mês de Maria. Mês de agosto, por sua vez, é o mês das vocações, onde cada domingo nós vamos sempre dar enfoque a um tipo de vocação. Mas a maior vocação que nós devemos viver e rezar ao Pai é a vocação à vida. Sem ela não somos sacerdotes, sem ela nós não obtenhamos a vida sacramental, sem ela não somos catequistas e assim por diante. E Deus, de fato, nessa noite, mais uma vez, Ele vem falar ao nosso coração, nesse capítulo 6º, mais uma vez, da figura de São João. Como disse na semana passada, nós vamos mergulhar o nosso coração nesse capítulo 6 de São João, até o 21º domingo do tempo comum. E hoje estamos lendo os outros capítulos, né, os outros versículos desse capítulo 6º, que tem esse capítulo 6º, pelo menos 64 versículos, se eu não me engano. E Jesus então nos dá um grande ensinamento, uma grande teologia sobre o discurso do pão da vida, Jesus é aquele então que é o próprio pão da vida. Jesus, na semana passada, ele não falava que ele era o pão da vida, mas já dava sinais de que ele de fato era o pão da vida. Na semana passada, nós líamos aquele pequeno trecho de 1 a 15 de São João VI sobre o milagre que Jesus realizou naquele local. Como também na leitura primeira da semana passada de 2 Reis, Elias também faz o milagre. Aliás, Jesus realiza um sinal e Elias realiza um milagre. E hoje Jesus não vai mais falar nas entrelinhas, hoje Jesus não vai mais se esconder. Jesus hoje vai dizer de fato quem Ele é e qual é de fato a sua missão. Jesus vai dizer hoje, com letras garrafais, com clareza: eu sou o pão da vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente, porque eu então saciarei toda a fome e também toda a sede dessa humanidade. Hoje Jesus sacia a fome. Na Samaritana, João 4, Jesus saciou a sede daquela mulher samaritana. Porque Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe de tudo, Deus de fato prescruta o nosso coração. E Jesus sabia claramente o que estava no coração daqueles homens que então contempla o sinal, contempla aquele sinal de Jesus nesse capítulo 6º de hoje, dessa leitura sagrada. Vamos olhar então essa canção, uma canção muito bonita que o padre há pouco tempo, aliás, de todas as canções que o padre canta aqui, o padre ouve uma vez há pouco tempo e logo então quero partilhar com vocês essa canção, porque Deus sabe, Deus ouve e Deus vê claramente nessa canção. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus, não deixe que sombras o envolvam, entregue sua vida a Deus,
Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos, entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Bem baixinho. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. A canção diz na segunda estrofe: se a vida levou os castelos, né? E nós lemos claramente na metade desse evangelho que o povo lá na época de Jesus dizia: os nossos pais no deserto comeram maná, mas vieram então comer esse maná e eles morreram. Então esses castelos então são os sonhos humanos que Deus então destrói, porque agora o povo de Deus não precisa mais daquele orvalho, não precisa mais daquele maná que desce do céu, porque agora o próprio maná está na frente deles. O próprio maná estava falando com eles. Então, infelizmente, o povo lá na época de Jesus ainda não tinha os seus olhos abertos, não tinha os olhos do coração abertos para contemplar então quem é de fato e quem estava de fato falando com eles naquele exato momento. Se pararmos então e analisarmos todo o contexto desse evangelho, que vai do versículo 24 até o versículo 35, podemos dividir então em dois momentos, o 25 ao 31, aonde Jesus exige da multidão, Jesus exige então daquela multidão uma compreensão mais profunda, que lhe pede um sinal. O povo ali na época de Jesus pede a ele um sinal, como também nós, de um modo muito frequente, sempre pedimos ao Pai, né? Senhor, dá-me um sinal para que eu possa crer em você, dá-me um sinal para que eu possa então te adorar. E Jesus então, do versículo 32 ao 35, Jesus interpreta
Jesus vai interpretar as Escrituras, revelando-se então como sendo de fato o verdadeiro pão do céu, pão de Deus e pão também da vida. Jesus, ele não responde àquela multidão. Quando a multidão então vai interrogar a Jesus de Nazaré, eles perguntam: como você chegou aqui do outro lado, então, do mar, da margem? Versículo 26, e Jesus não vai responder, ele vai logo dizer: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeito. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. O povo estava ali porque estava com fome de Deus, não porque via sinais e ia adorar o nosso Deus amado. Estava com fome. E Jesus então não vai responder o porquê estava ali do outro lado, mas vai responder de um modo muito mais profundo. E a multidão, amados filhos, naquele espaço sagrado, queria apenas então comer do pão que perece, mas não estava com os olhos abertos pelo pão que permanece, pelo pão que é vida eterna. Eles viviam então, ou seja, numa superficialidade. Seus olhos da fé, seus olhos da alma não estavam abertos, não estavam escancarados para conceber que Jesus ali estava falando de si mesmo. Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida em mim, permanece em mim e eu permaneço nele. E Jesus, aos poucos então, ele vai não somente alimentando com o pão que perece, com o pão que se perde, mas também pouco a pouco vai alimentar com o pão que permanece. Tal como também a samaritana, João 4, a samaritana também queria beber daquela água, daquele poço, mas ela achava que aquela água iria saciar toda a sua sede. Mas Jesus então vai dizer: quem bebe dessa água, Jesus falava de si mesmo, quem bebe dessa água nunca mais terá de retornar a esse poço para beber novamente, porque eu posso saciar. A água e o pão são então instrumentos para Jesus saciar toda a nossa fome. O povo hoje procura a Deus em tantos locais porque está faminto, está sedento, e às vezes então se alimenta de um modo inadequado, se alimenta com outros tipos de manjares, se alimenta com outros tipos de alimentos inapropriados então a nós cristãos. Se alimenta então com alimentos consagrados aos orixás, aos oguns, aos exus, mas o alimento verdadeiro e eterno e perene, Jesus mesmo pode nos dar e pode nos saciar. Em cada Santa Missa que nós participamos, nós somos alimentados pela força da palavra e pela força do Santo Espírito de Deus, e saímos dessa igreja saciados, porque a palavra nos sacia e também a Eucaristia nos sacia. E eu fico triste então quando pessoas que fizeram a comunhão, fizeram o crisma, eram de igreja, participante, e depois acham que conheceram a Jesus verdadeiramente e abandonam a Eucaristia, e abandonam Jesus eucarístico, por conta talvez então de pessoas X ou Y, ou até mesmo porque não está mais convicto da fé católica. Mas abandonar Jesus eucarístico é abandonar o alimento da vida eterna para a sua alma e para a sua vida. É Ele então que nos sustenta e que nos dá coragem para dizer o nosso sim. Hoje eu tenho 5 anos de padre e eu fui sendo alimentado até quando então Jesus me chamou para essa vida sacerdotal. Hoje celebramos a vida do padre, E o padre também se alimenta, o padre também crê na Eucaristia. Mas além do padre então celebrar
o Padre também se alimenta dessa ação salvífica. E sem Padre, vocês não têm Eucaristia diária. Sem Padre, não há sacrifício. E Jesus, então, Ele age em nós, na nossa fraqueza humana. Vai dizer a carta aos Hebreus, que Jesus, então, Ele escolhe homens, consagra homens, ordena homens, e depois desses homens ordenados, voltam para o seio, então, da comunidade eclesial, para ser sinal desse pão da vida. Eu sou, Padre Francisco, eu sou o pão da vida para vocês nessa paróquia. Eu sou, por isso que a imagem eucarística, a igreja tem várias imagens eucarísticas, e uma das que eu tenho um amor profundo é a imagem do pelicano, que se abre para que as ovelhas então se fartem do pelicano. Quando então os filhotinhos do pelicano, aquele pássaro bonito, não tem forças para comer, né? A mãe mesmo então vai se mutilando para dar alimento para aqueles filhotes, para que eles não morram. Assim é Jesus de Nazaré. Ele vai se mutilar no alto da cruz para se tornar alimento para você. O Padre também é assim. Ele se mutila, se gasta e desgasta para que vocês não sintam fome. E para que vocês não busquem em outros locais inapropriados. Aqui é o local onde nós somos alimentados pela força da palavra e pela força da Eucaristia. Nós temos sede, nós temos fome, e nada mais justo do que vir ao local certo. E você, homem, do texto dos homens, viestes ao local certo. O local certo. Aqui Jesus, Ele celebra e também Ele se torna alimento. É a força do Espírito Santo que torna o vinho e o pão em espécies eucarísticas. Mas ainda, o povo do Evangelho estão com os olhos tapados. E pouco a pouco os olhos deles vão se dilatar, o coração deles vão se dilatarem. Assim como o povo de Israel não estava com o coração aberto e talvez não acreditasse, né, naquelas palavras de que Jesus era o pão da vida, também houve na história da igreja um padre de Lanciano que também não acreditava em Jesus Eucarístico. Lá um padre da Itália, é uma história verídica, e então Jesus se tornou de fato carne e sangue, aos olhos daquele padre, aos olhos também daquela comunidade eclesial. O maná, amados filhos, lá do Êxodo, era então uma realidade natural. Agora nesse evangelho não é mais realidade natural, é realidade sobrenatural. Por isso que os nossos olhos humanos e também o nosso olfato, ele vê pão e ele sente cheiro de sangue. Mas a nossa fé, ela é a fé de São João, ela é sobrenatural. Nós vemos, nós sentimos, mas a nossa fé crê que de fato não é mais pão e nem mais vinho, é corpo e sangue de Jesus de Nazaré. É corpo e sangue de Jesus de Nazaré. Não é um teatro que os padres fazem, não é uma repetição que o padre faz, mas é tal qual como Jesus realizou na sua última ceia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e tem a vida eterna, ainda que morra fisicamente. Nós somos nutridos, uma palavra linda desse salmo, né? Nós somos nutridos pelo pão dos anjos. Pelo pão dos anjos, nós somos nutridos pelo pão dos anjos, pelo pão do céu.
No Antigo Testamento o povo era nutrido pelo pão, pelo maná, que Deus fazia descer a cada dia. Deus fazia descer um orvalho para alimentar aquele povo que murmurava constantemente contra Moisés. Mas murmurava contra Deus. Quando murmura contra o homem de Deus, automaticamente murmura contra Deus. Mas Deus sempre alimentava o povo que estava faminto, faminto do pão que perece. Mas hoje somos alimentados do pão que permanece na nossa alma, o pão que permanece no nosso coração. E não adianta, porque Deus sabe, Deus prescruta, né? Um coração murmurador é um coração que se afasta constantemente da ação de Deus. Deus até dá, né, os dons, mas murmura bastante, que Deus apenas dá o dom, mas não penetra na alma daquela pessoa. Um coração que murmura está distante do olhar de Jesus de Nazaré. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O pão do céu deu a vida ao mundo. Ele se triturou. Jesus se triturou, se tritura a cada dia para dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o alimento espiritual para a sua vida. E todos nós, cristãos, católicos, nós devemos sempre então desejar, sentir fome desse pão da vida. Porque o nosso ministério, o meu sacerdotal e também o vosso ministério, a sua vocação dentro da igreja é sustentada pela Eucaristia. Não há nenhum cristão, nenhum santo que não permanece de pé sem a força da Eucaristia. Essa semana eu contava, não sei qual foi o dia, não sei se foi domingo também, contava de manhã, mas vale a pena contar também a história desse cardeal chamado Vantuan, um vietnamita. Não contei domingo à noite que eu esqueci, mas vale a pena contar hoje também, que tem tudo a ver com o contexto. Um cardeal vietnamita, para terminar, ele foi preso, porque então adorava o nosso Deus, lá no Vietnã. E aí, esse cardeal disse para os seus algozes, aqueles que colocaram ele na prisão: olha, eu tenho problema de úlcera, e eu tenho que todo dia, comer pão e tomar um pouco de vinho. Cardeal Vantuan, ele tem um livro chamado 5 Pães e 2 Peixes. E aí todo dia os carcereiros iam lá onde ele estava preso, encarcerado, e dava para ele um pedaço de pão e um pouco de vinho. Na mão, não era em prato ou em copo, era na mão, diz o livro. E ali, esse cardeal Vantuan, vietnamita, ele celebrava na sua mão, que é um altar, de uma mão o pão e na outra mão um punhado de vinho. Ele celebrava a missa. E todo dia ele era alimentado pelo pão da vida, que era Jesus de Nazaré. Todo dia ele celebrava a missa e era visitado por Jesus Eucarístico. Ele poderia passar na prisão, como os apóstolos, murmurando, não é verdade? Se lamentando, mas não. Ele passava diante da prisão todos os dias, celebrando a missa, celebrando a Eucaristia. E ali ele era nutrido pelo pão dos anjos, pelo pão de Deus, pelo pão da vida, pelo pão que era o próprio Jesus de Nazaré. Hoje nossas igrejas não passam por perseguições. Ninguém nos persegue, ninguém vai nos encarcerar pela nossa fé, salvo os cristãos que estão no Oriente Médio, tá? Mas a nossa fé aqui da nossa nação, nós não seremos perseguidos hoje, mas amanhã poderemos ser. Será que iremos de fato murmurar como esses homens do Evangelho e da leitura primeira, ou vamos deixar-se nutridos pelo pão da palavra e pelo pão da Eucaristia?
quebremos então os nossos castelos, os castelos que vamos construindo, e deixar que Deus construa em nós homens e mulheres amantes da própria Eucaristia. E por fim, não posso passar ileso, né? Hoje é dia do Padre. Eu louvo a Deus pela vocação que eu tenho. Sou padre por vocação mesmo, não por coação, não porque mamãe mandou para o seminário. Alguns foram porque a mãe mandaram, mas eu sou padre por vocação sublime. Sou eleito de Deus, sou eleito pelo Pai, eleito pelo Cristo, né? E hoje eu posso dizer que o meu sacerdócio é fecundo nessa igreja, é fecundo na igreja de Jesus de Nazaré. E toda a vocação matrimonial, sacerdotal, catequética, ela tem os seus momentos de flores e também de espinhos. Não é assim? Não é somente flores, mas eu louvo a Deus pelos espinhos que aparecem na minha vida. Louvo a Deus pelos percalços, pelos buracos que se apresentam na minha vida, pelos buracos que vão construindo na minha vida. Pessoas vão colocando situações, mas eu louvo a Deus que todos esses momentos, né, são para que eu possa dizer para mim mesmo: vale a pena, e valeu a pena me tornar padre há 5 anos atrás. E sou padre não para mim, mas para vocês. Ainda que eu possa celebrar sozinho, porque no missal tem a missa sem povo, mas é sem graça celebrar sem povo. Eu gosto de celebrar com vocês, celebrar também para vocês. Me sinto realizado quando celebro para uma multidão, mas me sinto realizado quando essa mesma multidão tem o seu coração transpassado pela palavra de Deus, né? Adoro a multidão, sim, mas a multidão que tem a qualidade na fé. Que você, homem de Deus, que veio hoje rezar em nossa casa, que também é tua casa, que a Eucaristia seja o sustento da sua fé, que a Eucaristia seja o sustento também da sua fé, amados e amadas nessa paróquia Cristo Libertador, e você que está no nosso canal Palavras que Tocam. Amém? Você que se sente pequeno, fique de pé. Vamos cantar mais uma vez essa canção linda e profética. Você que se sente pequeno, dirijas seus olhos a Deus. Não deixes que sombras envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma.
Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Bem suave. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Obrigado a Deus por essa noite que vê o nosso coração, que hoje talvez não enxergue a tua realidade eucarística, mas que pouco a pouco, Jesus amado, os nossos olhos vai se abrindo e contemplando o verdadeiro pão do céu que desce para saciar a nossa fome e também a nossa sede de Deus. Porque Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe o que vai dentro da alma. Vocês, Deus ouve, Deus ouve. Que bonito, Deus vê, Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe. Vocês, Deus ouve, Deus vê. Que você que ouve, que vê o nosso canal, palavras que tocam, que Jesus Eucarístico não seja apenas um sinal, mas seja de fato um sinal concreto para a tua vida e para o teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.